Nesta etapa, então, da nossa revisão da matemática básica, já estamos revisando as funções elementares. Nessa ocasião, então, vamos revisar a função do segundo grau. E vamos dizer que uma função y igual a f de x é uma função do segundo grau se para cada x pertencente a R, ela associa um valor de y pertencente igualmente a R, igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c, onde a pertence a R asterisco, que isto significa que no conjunto R asterisco está excluído o zero, ou seja, a constante de x ao quadrado precisa ser necessariamente diferente de zero. Por quê? Muito fácil de entender. Se é uma função do segundo grau, tem que ter um coeficiente do grau 2. A não pode ser zero, do contrário, seria uma função do primeiro grau. Portanto, A precisa ser uma constante real diferente de zero. Por outro lado, B e C são pertencentes a R e podem assumir quaisquer valores. Então, nessas circunstâncias, eu vou dizer que meu f de x, então, é igual a ax2 mais bx mais c. Então, claro que existem várias possibilidades aqui de combinações possíveis. Eu tenho aqui exemplos um pouco diferentes aqui. Y igual, por exemplo, a x ao quadrado sobre 2 mais 1. Então, aqui eu vejo, por exemplo, que A é igual a meio, que B é igual a zero, uma vez que eu não tenho aqui o coeficiente de x, e que o meu C, meu termo independente, é igual a mais 1. Então, esse aqui seria um primeiro exemplo. E eu posso ter aqui ainda um segundo exemplo mais comum, y igual a 2x ao quadrado menos x mais 4. Então, neste segundo exemplo, eu vejo que A igual a 2, que B, o coeficiente de x, é menos 1 e que C é igual a 4. Certo? Então, vamos começar a estudar esta função do segundo grau para que a gente possa chegar neste vídeo até o traçado do gráfico desta função. E vamos começar, então, pelos zeros, que já vimos também que são conhecidos como raízes da função do segundo grau. Ora, já vimos que para encontrar os zeros de qualquer função, basta que eu iguale f de x a zero. Então, se y é f de x, observe que essas coordenadas de x que vão sair como solução desta equação significam o ponto de interseção do gráfico com o eixo do x. Ora, se eu vou igualar f de x igual a zero, significa igualar a zero a equação do segundo grau ax2 mais bx mais c igual a zero. E já vimos que isso implica, quando eu resolvo esta equação, eu obtenho valores de x1 igual a menos b menos a raiz de delta sobre 2a e x2 igual a menos b mais a raiz de delta sobre 2a. E aqui eu posso perceber que se o meu delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, que três casos aqui são possíveis. Ou seja, se o meu delta é positivo, maior do que zero, diferente de zero, portanto, eu tenho duas raízes reais distintas.
Então são duas raízes reais e distintas. Então o meu gráfico intercepta duas vezes o eixo do x. Desta forma, com a concavidade para cima, ou desta forma, com a concavidade para baixo. O que importa é que há duas raízes distintas, há dois zeros distintos da função. No segundo caso, claro, delta igual a zero. Observe que se delta é igual a zero, tanto faz menos b menos como menos b mais zero, eu vou ter apenas uma raiz real, ou zero real. Eu tenho um único, ou seja, a função intercepta o eixo do x uma única vez, tangenciando dessa forma. Toca o eixo do x e sobe de novo. Eu tenho uma única raiz. Neste formato com concavidade para cima ou neste formato com concavidade para baixo. O que importa é que eu tenho apenas uma raiz real. E o último caso, em que meu delta é negativo. Se o meu delta é negativo, então o gráfico não intercepta. O gráfico não intercepta o eixo x. Então não intercepta o eixo x. Então eu tenho duas configurações possíveis. Com concavidade para cima, o gráfico está todo sobre o eixo do x, ou com concavidade para baixo, o gráfico está todo situado abaixo do eixo do x. Uma outra coisa que eu consigo extrair da fórmula que descreve f de x são as coordenadas do vértice da parábola. Então, o que eu chamo de vértice desta parábola? O vértice com concavidade para baixo é este ponto mais alto, que eu nomeio aqui neste vídeo de V, ou este ponto mais baixo, que eu vou nomear igualmente de V também. E este vértice tem também uma outra propriedade. Ele tem uma simetria, ou seja, tudo que o gráfico tem à esquerda dele, tem à direita. Quer a concavidade esteja para baixo ou para cima, ou seja, tudo que existe de um lado existe do outro. Então a localização deste vértice vai facilitar o traçado do meu gráfico. Então, coordenada x do vértice, eu posso obter esta formulação expandindo, ou seja, completando o quadrado que descreve a x2 mais bx mais c, mas não vamos entrar nesse mérito, vamos apenas nomear aqui as fórmulas que descrevem a coordenada x e a coordenada y do vértice. Então, coordenada x menos b sobre 2a e coordenada y menos delta sobre 4a. Outra característica que vai facilitar o estudo desta função do segundo grau é a interseção com o eixo OY. Então, interseção com y. Basta que eu vou fazer x igual a zero. Quando eu faço x igual a zero, eu obtenho y igual a c. Portanto, o ponto de coordenadas 0, c, constitui a interseção do gráfico com o eixo y, certo? E por último, o sinal do coeficiente a.
que tem um significado muito concreto. Ou seja, o sinal do coeficiente A se relaciona com a orientação da concavidade da parábola. E o que é a concavidade? Olha, para que você não esqueça mais. Então, observe a expressão concavidade. Se você associar essa expressão concavidade e tentando interpretá-la como, vamos usar até um português mais simples, concavidade, cavidade é um buraco. Então, concavidade com buraco, digamos, para usar um português bem fácil de ser entendido. Então, eu vejo que dentro deste lado, onde eu botei essa seta, existe um buraco na função. Portanto, este é o lado da concavidade, enquanto que este lado oposto é um lado onde tem uma protuberância, digamos, como o português chula, um calombo. Então, não é este lado de baixo, é o lado de cima, que é o lado onde há a concavidade. Enquanto neste outro desenho, a cavidade está onde eu estou colocando esta seta. Então, no gráfico que eu escrevi à esquerda, esta concavidade está orientada para cima, no sinal de variação positivo, portanto, neste caso, eu tenho um A, coeficiente A positivo, enquanto que neste, da direita, como a concavidade está orientada para baixo, no sentido do sinal negativo, então A é negativo neste lado direito. Portanto, com A positivo, concavidade para cima. Com A negativo, concavidade para baixo. Então vamos completar o nosso vídeo aqui com dois exemplos de gráficos, para que a gente possa entender bem, então, tudo isto que nós levantamos neste vídeo. Então, vamos ver aqui dois exemplos. Primeiro exemplo, letra A. Então, eu tenho y igual a x ao quadrado menos 4x menos 5. E um outro exemplo B que veremos também é y igual a 6x, propositadamente eu estou desarrumando a equação, menos 9 menos x ao quadrado. Então vamos começar pelo exemplo A. Então eu vejo que A é igual a 1, que B é igual a menos 4 e que C é igual a menos 5. Então, vamos ver aqui. Vamos começar a levantar as informações. A primeira coisa que eu vejo que A é positivo. Portanto, a concavidade do meu gráfico está orientada para cima. Primeira informação importante. Segunda informação, as raízes x1 e x2. Eu tenho menos b, portanto 4, mais ou menos a raiz de delta, b2. Então, neste primeiro caso, b2 menos 4ac é igual a 4 ao quadrado, 16, menos 4 vezes a1 vezes c menos 5. Portanto, o meu delta é 16 mais 20, que dá 36. Então, 4 mais ou menos raiz de 36 dividido por 2 vezes 1, que é igual a 2. Então, x1 e x2 são, respectivamente, raiz de 36, 6, 4 menos 6 menos 2 sobre 2, menos 1, 4 mais 6, 10 sobre 2, 5. Então, essas são as minhas raízes, os meus zeros desta função. Também posso calcular as coordenadas do meu vértice da parábola. Então, x do vértice menos b sobre 2a, b neste caso é igual a 4,
menos 4 sobre 2, ou melhor, mais 4, perdão, porque B é menos 4, que dá então 2 o meu x do vértice. E meu y do vértice é menos delta sobre 4A. Então, meu delta é 36, menos 36 sobre 4 vezes 1, que me dá menos 9. E a coordenada de interseção com OY é igual a C. Portanto, o ponto de interseção com OY é 0 menos 5. Muito bem, então agora eu posso reunir todas essas informações para desenhar o meu gráfico. Então, aqui está o meu eixo X, o meu eixo Y. Então, aqui está a primeira raiz menos 1, a segunda raiz igual a 5, o vértice é menos 9, aqui vamos puxar aqui um pouco mais abaixo, o x do vértice é igual a 2, o y do vértice igual a menos 9, e a minha interseção se dá em menos 5. Então aqui eu já tenho o meu vértice localizado, as raízes, a concavidade que está orientada para cima, o ponto onde ocorre, que aqui não está na escala, mas só apenas para que a gente tenha uma comparação. Então agora eu posso traçar o meu gráfico. Então este é o gráfico da minha parábola. Então, ainda que ele esteja feito à mão e possa conter imprecisões, a ideia é que o que tem à direita do vértice tem à esquerda do vértice. Então este é o gráfico da função x² menos 4x menos 5, ressalvadas, como falei, as imprecisões de um gráfico feito à mão aqui nesta tela digital. Então vamos para o segundo exemplo, letra B. Então eu consigo identificar se y é 6x menos 9 menos x², eu vejo, claro, que o coeficiente de x², que é o meu A, é igual a menos 1, que o meu B é igual a menos 9 e que o meu C, meu B, aliás, é igual a 6, perdão. Meu B é igual a 6 e o meu C é igual a menos 9. Então aqui eu já posso começar a fazer os meus cálculos. Eu vejo que o meu A, que é o coeficiente de x, é igual a menos 1 e que, portanto, é menor do que 0. Já sei, então, que a concavidade deste gráfico estará voltada para baixo. As minhas raízes x1 e x2 são menos b, menos 6, mais ou menos a raiz de delta. Ora, meu delta é b², 36, menos delta, então, é igual a 36, menos 4, vezes A, menos 1, vezes C, menos 9. Observe, 4 vezes menos 1, menos 4, vezes menos 9, mais 36. Então, 36 menos 36, porque aqui, nesta parte, deu mais 36, portanto, 36 menos 36, 0. Dividido por 2A menos 2. Então, os valores de x1 e x2 são os mesmos. Menos 6 sobre menos 2, 3. Então, há apenas um zero, uma raiz para essa função. Coordenada x do vértice, menos b, menos 6 sobre 2a, sobre menos 2,
Então isto é mais 3. Coordenada y do vértice menos delta sobre 4a, 0, uma vez que delta é igual a 0. E a interseção com OY se dá no ponto de coordenadas x igual a 0 sempre e c, que é menos 9. Muito bem, então já podemos fazer aqui o nosso gráfico. Vamos colocar aqui os nossos eixos x, y. Aqui vamos colocar x do vértice, coincidente com as raízes que são iguais a 3. O ponto de interseção com o y, digamos, também não será possível aqui fazer na escala, para não ficar muito grande, menos 9, com cavidade voltada para baixo. Então, o meu gráfico novamente, dando o desconto das imprecisões de um gráfico feito à mão, este é um plano de simetria. Então, tudo que há à esquerda, há à direita. Este ponto, evidentemente, tem a abscissa x igual a 3. Então, este é um gráfico para este segundo exemplo, que é y é igual a 6x menos 9 menos x ao quadrado. Aproveito para ressalvar que esta função y, rearrumando aqui, eu tenho menos x menos 3 elevado ao quadrado. É a mesma coisa, ou seja, menos x menos 3 ao quadrado nada mais é do que menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Então, por isso, eu tive apenas uma única raiz igual a 3, porque eu posso reescrever. Uma outra forma de escrever menos x ao quadrado mais 6x menos 9 é menos x menos 3 ao quadrado. Então, você já sabe. Caso tenha dúvidas, pode postar nos comentários, que eu terei o maior prazer em responder, e vou fazê-lo com a maior brevidade possível. Então, nos encontramos nos nossos próximos vídeos do canal. Até lá!